Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje vamos conhecer a trajetória do Vinícius de Ávila, aprovado em 38º lugar no concurso Cefaz DF, e vai compartilhar com a gente aqui um pouquinho sobre a história dele. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Estratégia, parabéns pela sua aprovação. Obrigado. Para a gente começar já esse bate-papo, eu vou pedir para você se apresentar para quem está assistindo. Meu nome é Vinícius de Ávila Feitosa, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Católica de Brasília e aprovado no concurso da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, no cargo de auditor fiscal. E essa é a sua primeira aprovação? Sim, é a minha primeira aprovação. Começou estudando para concursos recentemente, então? Não, eu venho estudando há cerca de 6 anos. Eu comecei estudando para a área fiscal as matérias básicas, né? Mas então tinham os rumores, né, no Distrito Federal a respeito desse concurso. Então eu vim estudando para ele e consegui o êxito. Foi a primeira vez que você prestou um concurso mesmo? Não, eu já tinha feito o concurso para esses conselhos federais de odontologia, enfermagem, que as sedes ficam lá em Brasília também, né? Mas nada com muito foco como foi esse, né? E por que você escolheu a área fiscal? A área fiscal foi mais uma escolha da minha formação, né? Por eu ser engenheiro civil, eu preferi escolher uma carreira que eu aproveitasse de certa forma algumas matérias que eu vi na faculdade, porque como toda a parte de concurso vem muito pesada a parte do direito, né? E não foge também da parte da área fiscal, mas a área fiscal tem uma parte na matéria de exatas muito forte, então eu quis aproveitar, de certa forma, essa minha formação. E o que te atraiu no serviço público? É mais a estabilidade mesmo, né? De poder estar ali, não precisa ser rico, mas também não ser pobre também, ficar naquela estabilidade e dar um certo conforto para minha família. Tem algum servidor público na sua família? Sim, o meu pai e minha mãe, né? O meu pai é servidor público federal e a minha mãe é do Distrito Federal também. Então a sua família te apoiou? Sim, apoiou bastante. Acho que sem esse apoio da minha família não seria possível eu ter conseguido. Até porque quando eu estava no colégio, né, eu era aluno da turma do fundão, né? Então eu era bem bagunceiro, nunca fui estudioso. Então, aí quando eu entrei na faculdade, comecei a mudar essa mentalidade, né? Comecei a estudar mais e assim que eu terminei a faculdade, como eu fui um aluno muito bom na faculdade, meus pais, né, deram uma força muito grande para eu estudar para o concurso, porque lá em Brasília só se fala em concurso, né? Porque ali a economia gira basicamente em torno disso. E de que forma que eles te apoiaram? Foi financeiramente? Sim, financeiramente e também emocionalmente, né? A gente sabe que é muito puxada a parte do emocional, né? Nessa área fiscal, que os concursos são muito concorridos, mas também financeiramente, né? Eu sempre eu nunca cheguei a trabalhar de carteira assinada, eu sempre fiz assim trabalhos eventuais, assim, algum projeto assim por fora, mas nunca cheguei de fato ter assinar carteira e nem nada. Então a parte financeira ajudou bastante. Você pôde se dedicar integralmente aos estudos? Sim, como eu disse, né, alguns trabalhos eu fazia eventual, assim, fora, fazia um projeto, alguma coisa, eu sou músico também, fazia algumas apresentações, mas de certa forma a maior parte financeira foram deles, sem Então agora dúvida. vamos falar um pouquinho sobre a sua rotina de estudos. Como que você fazia? Quantas horas que você conseguia estudar por dia? Sim, eu estudava cerca de 7, 8 horas, né, por dia, na parte ali do pré-edital. E na parte do pós-edital, aí chegou a 10 horas, né? Só que eu falo assim que é 90% do tempo, porque tem uma hora que você não consegue manter aquilo, né? Tem uma hora que você tá de saco cheio, não quer mais saber estudar, e aí vai dar uma volta, mas foi basicamente isso. No pré-edital, cerca de umas 8 horas, e no pós-edital, 10 horas.
Bem puxado. E quantas matérias por dia que você conseguia estudar? Então, no máximo eu tentava estudar 2 a 3. Tipo, diferente do que todo mundo vem pregando, assim, né, que você deve estudar o máximo de matérias por dia para ter uma memória mais fresca ali de todas as matérias, eu sentia que eu só tinha segurança quando eu pegava uma matéria e exauria aquela matéria por dia. Então, no máximo, eu estudava 2 matérias por dia. Para mim, eu me sentia mais seguro dessa forma. No começo, eu até tentei fazer de estudar várias matérias por dia e tal, mas aí depois que eu fui pegando uma certa segurança nas matérias, eu preferi seguir desse modo, estudar no máximo 2 matérias por dia. E o que você preferia? PDFs, videoaulas? Basicamente PDF, né? PDF para mim era a melhor forma de estudar. Eu estudava os PDFs, fazia muitas questões, né? E alguma dúvida eventual, assim, eu recorria até às videoaulas, até no site da Estratégia mesmo, no canal da Estratégia, no YouTube. Aí procurava um assunto específico, assistia ali e tirava minha dúvida por vídeo mesmo. Mas eu diria que na maior parte seria pelo PDF mesmo. E o que você fazia para memorizar o conteúdo? Estudava por questões também, fazia resumos? Sim, questões foram bastante, assim, sabe? Eu não cheguei a contar assim, mas eu fiz um cálculo por média, assim, foi bem mais do que 100 mil questões que eu resolvi, né, durante esses 6 anos, né? E para memorizar eu usava muito mnemônico, então eu inventava umas coisas assim na minha cabeça, umas frases mirabolantes, e fazia uns códigos assim, tanto é que o povo que os meus amigos que pegaram as minhas provas discursivas, viam um monte de código assim, e falou, esse menino tá ficando doido. Mas eu usava muito mnemônico e tabela, né? Como todo engenheiro gosta de tabela, eu gostava deixar tudo tabelado, que para mim facilitava bastante a memorização, né? Com frases específicas e só aquele núcleo essencial de cada coisa assim mais importante que eu achava. Tinha sua planilha no Excel? Sim, com Claro, certeza, né? com certeza. Engenheiro, que é engenheiro gosta de uma fórmula. Exatamente. Bom, e agora falando sobre os simulados, você fazia também? Como que era o seu desempenho? Sim, os simulados eu fazia também, tinha um desempenho muito bom, né? Porque eu já vinha fazendo muitas questões, né? E também servia para eu fazer aquele plano de ação, né? Na hora da prova ali, para ver por onde que eu ia começar. E assim, o simulado eu também aproveitei bastante. Então a gente quer saber o que foi esse seu plano de ação, que deu certo. Sim, então, na parte objetiva, né, da prova, primeira fase, eu comecei a fazer as questões que eu via que eu tinha mais facilidade. Eu li todas as questões, as que eu já lembrava, já marcava, já ia marcando, já ia marcando. E, por exemplo, eu tenho por incrível que pareça, né, a matéria que eu mais tinha dificuldade era português, né? Nossa, eu tinha uma dificuldade muito grande com português, porque toda hora ali uma coisa que não tem um certo padrão, cada um fala uma coisa. Então eu falei, não, português eu demorava muito para fazer a prova. Então eu falei, eu vou deixar português por último, que tem aquelas interpretações de texto, eu vou deixar por último. Então resolvi toda a parte que eu tinha segurança e depois eu voltava para as questões, né, que ia demorar mais, as questões de cálculo, de estatística. As questões de estatística eu deixei também por último, que aí tinha tempo de eu fazer de novo, e foi isso. E o que você fez na véspera da prova e na semana que antecedeu também? Você mudou alguma coisa na rotina? Eu entendo, muita gente fica muito nervoso, né, na véspera, assim, da prova, e prefere não estudar, né? Para mim, não, eu quis continuar como se a prova fosse só mais um dia de estudo. Então eu estudei do jeitinho, eu fiz a mesma coisa que eu fazia na semana, no dia da prova eu fiz, acordei no mesmo horário de manhãzinha, tipo 5 horas da manhã, acordei, tomei café, fiz a mesma para o meu corpo, tipo, pensar que fosse mais um dia, apenas mais um dia, para não ficar nervoso e tal. Então eu estudei na véspera assim, até na hora da prova. Conseguiu então manter a calma, afinal essa era a prova da sua vida. Sim, a parte objetiva eu fiquei bem tranquilo, cheguei bem tranquilo, né?
e fiz a prova. Na prova discursiva, que já foi a segunda fase, aí já me deu um... Porque, assim, esse concurso da Secretaria da Fazenda lá do Distrito Federal, ele foi bem atípico, porque teve muitas suspensões por causa da situação que a gente está vivendo, do coronavírus. Foi distante, né, da prova objetiva. Então, aí você estudava, aí vinha, suspendia. Aí você estudava, chegava num nível muito bom, aí suspendia. Aí, quando voltou, de fato, para o dia da prova, eu estudei e cheguei bem nervoso na hora da prova, né? E aí, na hora de pegar ali, primeiro, a minha letra ficou horrível, tudo tremido, né? Aí depois, mas aí eu consegui parar um pouquinho, respirar, né? Fazer uma oração, assim, não, vamos, agora vai dar certo. Aí, graças a Deus, deu certo. Teve um bom desempenho na discursiva também? Sim, eu tive um bom desempenho na discursiva. Eu tinha, no meu trajeto, eu já tinha feito muitas discursivas, né? E até uma dica, assim, que eu dou para todo mundo que está nessa fase também, essas questões de discursiva, principalmente do Sebrasp, o povo tem um passo a passo, assim, né? Mas a gente tem que sempre aplicar o bom senso, né? Por exemplo, na questão da discursiva da Cefaz, DF, perguntava sobre determinado assunto uma coisa específica na primeira parte, e na segunda parte pedia a explicação daquilo. Aí como que você vai falar sobre determinado assunto sem explicar primeiro? Se você fosse seguir ao pé da letra, né, o que todos falam, você tem que responder uma pergunta por questão. O primeiro parágrafo fala a primeira pergunta, o segundo parágrafo. Se fosse desse jeito, eu não tinha ido muito bem na discursiva, porque o padrão de resposta veio ao contrário. Primeiro veio explicando um bom senso, né? Primeiro você explica, depois você responde aos quesitos. Então, eu acho que a discursiva, a gente tem que ter um bom senso. Ele também, eu consegui aplicar e deu certo. Fiquei meio com medo, porque como todos os professores falam uma coisa, você tem meio com uma arrogância, assim, né? Fala, não, eu estudei, eu acho que eu dou conta. Mesmo o professor está falando isso, você fala, não, eu vou assim. E graças a Deus deu certo. Qual que foi a sua nota? A minha nota na discursiva acho que foi 7,8. 8. E aí, quando você viu o seu nome na lista de aprovados, qual que foi a sensação? Então, essa sensação eu tô vivendo até hoje, né? Porque foram 6 anos, aí você fica pensando tudo, depois do concurso. Depois do concurso faço isso. Depois, se eu passar, depois eu vou passar. Aí depois que passa, aí você fica, eu nunca cheguei até aqui, aí até agora... O que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. Então, até agora eu tô meio perdido, voado, assim, sem chão, assim. Então, eu tô vivenciando essa fase até agora. E eu acho que vai ser até a hora da posse, né? Mas a sensação tá boa. Muito boa, com certeza. E seus pais estão felizes? Muito. Minha mãe muito orgulhosa, meu pai muito orgulhoso, graças a Deus. Eu imagino. E o que foi mais difícil para você nessa caminhada? Então, como eu disse, essa parte desse concurso da Cefaz DF, ele foi muito atípico. Teve muitas interrupções por causa do coronavírus. E a parte para mim mais difícil de continuar foi justamente isso, porque você dá o seu máximo ali, aí suspende, aí desanima muito, né? Então, para mim, essa foi a parte mais difícil desse concurso. E se você pudesse apontar erros e acertos na sua preparação, o que você apontaria? Em relação aos erros, eu apontaria não escutar as pessoas mais experientes, assim, sabe? Tipo, em determinado assunto eu me aprofundava demais, e aí certas pessoas mais experientes, até mesmo os outros aprovados, falavam, não precisa entrar tanto adentro, assim, precisa ter uma visão geral, e às vezes eu entrava muito no assunto, aí acabava que na hora ali era uma pergunta simples, por exemplo, uma matéria que é muito difícil, que cai, né, que é TI, chegou uma pergunta que era simples, e aí, como eu tinha entrado muito no assunto, eu fiquei viajando e acabei errando a questão, que era uma questão conceitual, básica, e acabei errando, né? Então, é isso. E acertos? Os acertos, eu diria que a disciplina, né? O meu maior acerto foi a disciplina, então, esse negócio para mim de motivação não existe. Porque tem dia que você está motivado, tem dia que não está. Se você for estudar no dia que você está motivado, não vai dar certo.
Então, para mim, o meu maior acerto foi a disciplina. É acordar no mesmo horário, né? Tomar café da manhã no mesmo horário, ir no banheiro no mesmo horário, sentar no mesmo horário, estudar no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, dormir no mesmo horário. Então, a disciplina impecável, assim, que acho que foi, para mim, foi o meu maior trunfo. E como que você conheceu Estratégia? Eu conheci pelo YouTube, né? Então, eu sempre adquiri os meus materiais de forma isolada, porque não tinha no Estratégia, essa assinatura anual, quando eu comecei a fazer os meus resumos. Até se tivesse na minha época, com certeza eu tinha assinado, né? Porque fica muito custoso, né? Você adquirir os materiais todos isolados. Então, eu fui adquirindo material isolado, depois eu montei o meu material, e até então eu nem sei de qual que eu comprei, porque comprei um monte de material e aí só estudava no meu resumo. Mas hoje, com certeza, se tivesse, na minha época que estava estudando, essa parte da assinatura anual, eu tinha adotado ela, com certeza. Bom, mas agora parou de estudar, né? Já está mais Graças a Deus. tranquilo, só esperar a posse. Sim, só esperar a posse. Esse é o concurso que eu sempre quis, né? Porque eu sou de Brasília, para mim é a melhor cidade que tem no Brasil aí. E eu sou apaixonado por Brasília e é um concurso muito bom, né? Vai aproveitar bastante o que eu estudei na faculdade também. E é isso. Eu estou muito satisfeito com a aprovação. Que bom, Vinícius. A gente fica muito orgulhoso, então, da sua conquista. Te desejo sucesso nessa nova fase da sua vida e que a sua ficha caia logo. Obrigado. Antes da gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo. Tudo bem. Então, a mensagem que eu passo para vocês é: não fique pensando naquele monte de matérias que tem para estudar, né? Vai um dia de cada vez, tenha disciplina, acorda no mesmo horário, faça as mesmas coisas todos os dias, né? Tenta manter aquela disciplina que vai dar certo. Se você foi reprovado, é porque Deus não quis, entendeu? Quem é louco de querer o que Deus não quer, né? Se Deus não quis que você passasse naquele determinado concurso, é porque não era para ser. Continue estudando que vai dar certo. Tenha disciplina, paciência, que vai dar certo. Tá dado o recado do Vinícius para você, então. Eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário também. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.